Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o trabalho da nossa igreja e sobre a doutrina da nossa igreja e o que você precisa saber sobre algumas coisas aqui na igreja cristã Nosso Rei. Para a glória de Deus, a nossa igreja, com o passar do tempo, ela vai crescer e desenvolver. E nós, como aqui a liderança da igreja, a gente tem que ter uma boa organização para que a igreja cresça saudável e abençoada. Então, nesses 5 minutos que a gente vai estar aqui, eu gostaria que você observasse esse vídeo, assista até o fim para que a gente possa partilhar algo produtivo para você e que você possa estar em paz dentro da nossa igreja. O que você precisa, por exemplo, saber sobre os obreiros e voluntários da igreja? Os obreiros e voluntários da igreja são autoridades constituídas por Deus, são servos de Deus, pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo para ajudar as outras pessoas, fazem isso por amor e não são remunerados, tá? Eles não têm contrato de trabalho, não são obrigados a estarem na igreja, mas se prontificaram a reservar um tempo para, no momento que estejam aqui na igreja, servirem a Deus e contribuírem para o bom andamento da igreja, contribuírem para que dentro da igreja haja ordem, disciplina e para que as coisas venham estar no seu devido lugar, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na igreja não está permitido as pessoas subirem no altar, como não está permitido, por exemplo, as pessoas entrarem nas áreas restritas da igreja, que é o escritório do bispo, que é a sala de materiais que está lá atrás, que é também a escolinha da igreja. Então, só deve entrar nesses lugares as pessoas que têm autorização. Então, imagina que um membro da igreja entra nesses lugares sem autorização, então os obreiros e voluntários da igreja vão chegar até essa pessoa educadamente e vão dizer: olha, vocês, ou o senhor, ou a senhora não pode entrar aí nessa sala, porque a senhora não tem autorização para isso. Tá bom? Eles têm a autoridade de Deus para fazer isso, e a autorização minha para fazer isso. Eles são os meus auxiliares aqui na igreja. Imagina que na igreja uma pessoa está conversando com a outra e está distraindo outras pessoas na hora do culto, na hora da palavra e está distraindo quem está atrás, está desconcentrando o pastor e está fazendo algo assim. Então, os obreiros voluntários da igreja vão chegar até essa pessoa e vão pedir ela educadamente para que ela venha fazer silêncio, para não tirar a ordem que há no culto. Imagina, por exemplo, que uma pessoa atende o telefone ou começa a gravar a reunião, gravar as pessoas. Então, os obreiros e voluntários têm autorização e autoridade para chegar até essa pessoa e pedir para ela parar imediatamente de gravar. Claro, com todo respeito, com toda educação, sempre, tá certo? Imagina que uma pessoa chega aqui na igreja, mexe no computador, liga o piano, liga o ar-condicionado, liga os ventiladores da igreja e faz tudo isso sem a autorização devida. Quer dizer, a igreja não é a casa da sogra, né? Como diz aí, ou no Brasil a gente chama de casa da mãe Joana. Imagine você se todo mundo que chegasse aqui na igreja mexesse em tudo, mexesse no púlpito, no microfone, mexesse na mesa, mexesse na Bíblia, mexesse na Bíblia do bispo, mexesse nas coisas, mudasse a posição das cadeiras. Não. Então, os voluntários e os obreiros e os voluntários têm autorização para nos ajudar no bom andamento e no bom funcionamento aqui da igreja, tá certo? Então, eu gostaria que vocês respeitassem isso. Eles também estão autorizados a atender pessoas. Eles atendem as pessoas antes e depois do culto. Eles estão autorizados a fazerem visitas na casa do povo, de 2 em 2, desde que seja comunicado à liderança da igreja. Os obreiros e voluntários são orientados a respeitar e tratar respeitosamente a todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, tá certo? E é isso, acho que é isso que a gente
queria falar sobre eles. Então, eles são os nossos auxiliadores aqui na igreja para o bom andamento do culto e para o bom andamento do ambiente aqui na igreja, tá bom? Eu aprendi, pessoal, que nós somos pessoas melhores quando nós nos submetemos a regras. Você sabe que quem não se submete à regra tem um espírito rebelde. E a Bíblia fala que a rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Então, quando nós somos humildes de coração, nós não temos problemas a nos submeter a regras. Então, e para finalizar aqui, bispo, como é que eu devo me dirigir a um obreiro, a um voluntário da igreja? Muito simples. Como é que você se dirige a mim? Você não vê a autoridade de Deus em mim? Você fala, Bispo Rodrigo. Você não me chama de ô Rodriguinho, ô Rodrigão. Claro, quando a pessoa se dirige dessa forma, eu até oro por ela, porque ela ainda não entendeu o que é uma autoridade da igreja. Então, ela não tem esse discernimento, né? Tem que aprender ainda. A gente espera isso das pessoas que, às vezes, são novas na igreja, mas a pessoa que já está há muito tempo na igreja, e até mesmo que tem um conhecimento melhor da palavra, às vezes o que falta é um pouco de humildade no coração. Porque a gente não vai no consultório médico e chama o médico pelo nome, a gente chama o médico de doutor. A gente não chama o gerente da loja pelo nome, a gente chama ali seu gerente, na verdade. Então, se a gente tem respeito pelas autoridades dos homens, imagina se a gente não tem que ter respeito pelas autoridades de Deus. Então, você pode se dirigir, por exemplo, obreira Karina, obreira Suzana, voluntário fulana, voluntária ciclana. Bispo, quem são os voluntários novos da igreja? Se você quiser saber, você tem que vir no domingo. Então é isso, tá bom? É só um pouquinho que a gente está partilhando com vocês. Respeite para que você tenha respeito. Trate bem as pessoas, da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Não se esqueça que amanhã o obreiro e o voluntário pode ser você. Faça isso de coração, que Deus vai te abençoar. Deus abençoe.